tema dessa mensagem é a matemática de Hashem. Senhor meu Pai, eu lhe peço que o Senhor me capacite uma vez mais a passar essa mensagem, que encontre um coração com solo fértil e que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, remotamente em outro lugar, receba a parte que lhe cabe com propriedade, receba no coração e nos ajude, Pai, a termos a nossa vida transformada pelo Senhor. É o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Tema da mensagem, a matemática de Hashem. Hashem, ele é matemático. A matemática e os números têm um significado muito especial nas Escrituras Sagradas, não apenas em termos de quantidade, mas também como símbolos e padrões e significados espirituais que estão ligados a tudo o que Hashem criou e são usados para transmitir mensagens e ensinamentos, revelando a ordem e a organização intrínsecas na criação de Hashem. A matemática e os números de Hashem fornecem a estrutura e os padrões que sustentam todas as equações que movimentam toda a nossa realidade, todo o universo visível e invisível aos nossos olhos. Até as invenções humanas estão de alguma forma estruturadas sobre equações matemáticas, sobre os números e suas formas geométricas. Em matemática existem problemas que são conhecidos por serem intratáveis, ou, em outras palavras, até hoje não se encontraram uma solução para estas equações dentro das regras de estruturas matemáticas conhecidas pelo homem. Somente Hashem consegue lidar com plenitude com os números e de forma perfeita. Em resumo, continua sendo como sempre foi. O homem tem diversos problemas que só Hashem tem as soluções. Apesar de tantas questões, hoje a Ruach HaKodesh deseja abordar somente sobre as 4 operações básicas da matemática. Coisa de criança. Muito bem, ilustrada nas Escrituras Sagradas que Hashem nos deixou. A soma. Em alguns lugares nas Escrituras Sagradas, Hashem pede para verificar a soma dos filhos de Israel. Hashem conhece a soma dos fios de cabelo de cada um de nós, da nossa cabeça, daqueles que temem o seu nome sagrado e que, portanto, pertencem a Ele. Tehillim, Salmos, vou ler na versão JB, capítulo 139, versículo 17. Tehillim, Salmos, capítulo 139, versículo 17. Quão preciosos me são os teus pensamentos, ó Hashem. Quão grande é a soma de todos eles. As Escrituras nos encorajam a ajudar e sustentar uns aos outros, enfatizando a importância de somarmos as nossas forças, principalmente com as nossas diferenças, e assim a nossa força individual será amplificada pela força coletiva. Precisamos somar esforços na direção do Senhor. Hashem deseja e espera que somemos uns com os outros
mesmo com as nossas diferenças, e caminhemos em unidade, ajudando uns aos outros em amor, em direção a Mashiach Yeshua. A subtração. No contexto religioso, pode se referir à subtração de trechos das Escrituras Sagradas. E esta ação corrompe os textos das Escrituras ou mesmo extingue-os, sem considerar o seu contexto. E isso tem levado muitas pessoas a erros, a engano, a heresias. Mas, em um sentido positivo da subtração, está a necessidade de diminuirmos, principalmente o nosso ego, o nosso orgulho humano, para que a graça de Hashem possa aumentar e operar plenamente através da nossa vida. Como disse o Talmid de Yohanan, João, escrito no livro de Yohanan, João, capítulo 3, versículo 30. Yohanan, João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele, o Rabi Melech HaMashiach, cresça, mas que eu diminua. A expressão subtração nas Escrituras Sagradas, em sua forma metafórica, pode ser entendida como a necessidade de tirarmos, nos livrarmos de várias coisas nocivas que existem em nossas vidas para alcançarmos uma vida mais plena e agradável a Hashem. Isso inclui os pecados e as más inclinações, como orgulho, inveja, ira, ressentimentos, desejos de vingança, mentiras e enganos. As impurezas, principalmente dos nossos pensamentos, do nosso falar, entre tantas outras coisas ruins. Precisamos tirar da nossa vida os hábitos prejudiciais, como a preguiça, os vícios com alcoolismo, vícios com drogas, pornografia, entre outros vícios que podem escravizar e destruir as nossas vidas físicas, com efeito na nossa vida espiritual. Este diminuir nos faz ser maiores e melhores. Neste caso, o menos realmente se torna mais para cada um de nós diante de Hashem. Para tirarmos, subtrairmos estas coisas ruins da nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que o problema existe. E admitir os nossos pecados, os nossos erros. Nos arrependermos, buscarmos pelo perdão de Hashem e nos afastarmos desses males. E hoje chegou o momento de você tomar uma decisão, uma ação com relação a isso. Porque a mensagem e a ordem de Yeshua para nós é de anunciar esta verdade. O reino do céu está próximo. E você está pronto? Hashem inspirou Moshe a colocar em uma só frase a soma e a subtração. Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. A fim de obedecer às mitzvot de Adonai, o seu Deus, que estou dando a vocês, não acrescentem nada ao que eu digo e nada subtraiam dela. Eu acredito que Moshe, com os treinamentos que ele recebeu e a
convivência com Hashem, colocava ele numa condição de estar muito familiarizado com os termos matemáticos, no modo dele pensar, meditar, de se expressar. A divisão. As Escrituras Sagradas nos relatam algumas coisas sobre a divisão. E que pode ter tanto conotações negativas como conotações positivas, dependendo do contexto. A divisão, como separação de coisas ou pessoas, pode ser boa quando se refere a separar o bem do mal, a luz das trevas ou a verdade da falsidade. No entanto, as Escrituras condenam a divisão causada por confusões, conflitos, discórdias, dissensões e facções entre pessoas, seja em família, comunidade ou até mesmo dentro de uma congregação. Porém, Yeshua nos alerta para uma divisão contrária à vontade dele, que pode ocorrer como resultado de alguém seguir os seus ensinamentos das boas novas, registrado no livro de Matitial, Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36, onde Yeshua diz que a sua mensagem traria divisão entre aqueles que o aceitassem e entre aqueles que o rejeitassem. Uma situação que ele nunca planejou. Entretanto, Yeshua nos alerta um pouco mais. Marcos capítulo 3, versículo 24 e 25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá sobreviver. E se uma casa se dividir contra si mesma, também não poderá subsistir. O nosso chamado é lutar por todos, em amor. Ainda que muitas vezes sejamos mal compreendidos ou até rejeitados. Também nos lembramos da divisão dos povos em Babel por meio da confusão de línguas. E até os dias de hoje, nosso inimigo tem usado uma confusão de línguas por meio do nosso falar para trazer divisão, principalmente entre o povo de Hashem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Entretanto, irmãos, peço em nome de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que todos vocês concordem no que dizem e não permitam que se dividam em facções, mas sejam restaurados, tendo a mesma mente e o mesmo propósito. Mas em um aspecto positivo da divisão ocorre quando Shalhachalia, o Talmide Paulo, nos exorta a dividirmos as cargas uns com os outros. Registrado em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Eu vou ler na versão OJB. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a Torá do Mashiach. Quando dividimos as cargas uns com os outros, experimentamos o quanto se torna mais fácil, mais leve para chegarmos até o Mashiach Yeshua e por fim trocar o nosso fardo com o fardo dele, que é um fardo leve. Em dividir o peso das nossas cargas uns com os outros, nós demonstramos amor procedente de Hashem e apoio mútuo e consolo de uns para com os outros.
E assim estaremos cumprindo a Torá do Mashiach Yeshua e recebendo sobre nós o fardo do Mashiach, que é leve. O fardo do Mashiach é a Torá. Esse é o fardo que ele tem para nós carregarmos. Viver nessa terra pela Torá. Um fardo leve e de proteção sobre a nossa própria vida. Como está você hoje com o seu fardo? Avalie se você tem buscado por ajuda para dividir o peso do seu fardo com alguém. Avalie se você tem disposição para ajudar outras pessoas a carregarem os fardos delas. Que Hashem nos faça não somente ouvintes, mas praticantes de tudo que Ele tem nos ensinado aqui neste lugar em amor. A multiplicação. Esta é a operação matemática preferida de Hashem, descrita nas Escrituras Sagradas. Depois que Hashem criou o homem, à sua imagem e semelhança, Ele o abençoou. Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Hashem os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem. Quando Hashem restaurou a terra novamente após o dilúvio, por meio de Noar, as primeiras palavras de bênção proferidas a Noar e a sua família, ao descerem da arca, foram Bereshit, Gênesis capítulo 9, versículo 1. Hashem abençoou Noar e seus filhos e disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Desde então, tudo na terra tem se multiplicado. É a operação de multiplicação de Hashem que se manifesta poderosamente em todas as Escrituras Sagradas. Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 12, versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor continuava a crescer e multiplicar-se. Ouvir e aceitar a palavra do Senhor multiplica os nossos anos de vida nessa terra. Você quer viver mais? Miglei Provérbios capítulo 4, versículo 10. Ouça, meu filho, retenha o que digo, e os anos de sua vida serão muitos. A multiplicação está na aliança prometida por Hashem a Avraham. Bereshit, Gênesis, vou ler na versão JB. Bereshit, Gênesis, capítulo 26, versículo 4. E farei que a tua descendência se multiplique como as estrelas do céu, e darei à tua descendência toda esta terra. E por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. E essa palavra foi cumprida. Devarim, Deuteronômio capítulo 1, versículo 10 e 11. Adonai, o Deus de vocês, multiplicou-os, de tal maneira que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu, que Adonai, o Deus de seus antepassados, aumente seu número 1000 vezes e os abençoe, como prometeu a vocês. São muitas situações descritas nas Escrituras sobre como nós temos experimentado a multiplicação proveniente de Hashem através de Yeshua sobre as nossas vidas. Yeshua multiplicou os pães e peixes 2 vezes para alimentar uma multidão que estavam ali com muita fome. Mas há um mistério em relação à multiplicação
para que ela ocorra de forma sobrenatural. No plano pessoal, Hashem usou o profeta Eliarro para multiplicar o azeite e o trigo da viúva de Serepta, onde ele estava hospedado. Malahim Aleph, 1 Reis, capítulo 17, versículo 16. Malahim Aleph, 1 Reis, capítulo 17, versículo 16. A vasilha de farinha não se esgotou, nem o óleo faltou. A botija, cumprindo a palavra de Adonai falada por intermédio de Eliarro. Ou, o que dizer do profeta Eliseu? Diante de uma mulher viúva, de um discípulo dos profetas, que tinha em sua casa uma única botija de azeite. Aquela mulher, além de perder o marido, estava à beira de perder o convívio com seus filhos pela dívida que o esposo havia contraído. O esposo falecido. Mas a multiplicação de forma sobrenatural da única coisa que aquela mulher tinha, uma única botija de óleo, aquela viúva encheu de azeite todas as vasilhas que ela tinha e outras que ela havia emprestado dos seus vizinhos. Quando viu todo aquele azeite multiplicado, o que aquela viúva fez? Ela buscou pelo profeta para saber dele o que ela deveria fazer. E ele a orientou sobre o que fazer. Malahim Bet, 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Malahim Bet, 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Ela veio e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o óleo e pague sua dívida. Então você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Estes milagres de multiplicação, em momentos críticos, nos deixam 2 pontos de atenção. O primeiro é que Hashem usa o que nós temos em nossas mãos para multiplicar. E muitas vezes podemos perder aquilo que nos foi entregue e multiplicado, porque nós não buscamos pelo conselho profético do Senhor para sabermos o que fazer com aquilo que foi multiplicado e foi confiado, foi entregue na nossa mão. E é sobre isto que a Ruach HaKodesh deseja nos ministrar fortemente nesse dia, nessa mensagem nos nossos corações. O que você é, o que você tem nas suas mãos hoje? O que é que você tem na sua mão hoje? Pense bem para responder, porque se você disser que só tem problemas, cuidado, porque até os problemas se multiplicam. Bereshit, Gênesis, versão JB, capítulo 3, versículo 16. E disse Hashem à mulher: multiplicarei grandemente as dores do seu parto. Com dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A mulher estava com um problema na mão, e os problemas dela foram multiplicados. Então, cuidado. Quando você acreditar que só tem problema na sua mão. Tudo o que está em nosso poder pode ser multiplicado. Mesmo através do nosso esforço, podemos multiplicar, como Yeshua nos ensinou através da parábola dos talentos.
Matitiel, Mateus capítulo 25, versículo 20. O que tinha recebido 5 talentos se aproximou trazendo os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos e obtive outros 5. Multiplicou. Se nós temos habilidades para multiplicar, saiba você que Hashem, nosso Pai que está no céu, deseja e possui infinitamente mais poder para fazer multiplicar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Tudo isto é por causa de vocês, para que à medida que a graça alcança mais pessoas, multiplica mais vidas ao nosso redor, ela possa causar o transbordamento, a multiplicação em ações de graça para a glória de Hashem. Esta é a multiplicação que Hashem deseja que participemos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Aquele que dá a semente a quem planta, preste atenção, é importante, aqui tem uma chave, tem um mistério. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Aquele que dá a semente a quem planta e o pão como alimento, suprirá e multiplicará a sua semente e aumentará a colheita da tzedakah de vocês. Para multiplicar, precisamos entregar. Talvez você possa dizer hoje que não tem sequer uma botija de óleo. Mas, irmãos, você tem um coração. Isso é tudo que Hashem necessita para fazer milagres na sua vida, como ele mesmo diz: filho meu, me dá o teu coração. Está em Mislei, Provérbios capítulo 23, versículo 26. Somente precisamos fazer isso, entregar o nosso coração em confiança nas mãos de Hashem, e tudo mais Ele fará, e você verá. Faça a prova do que eu estou dizendo. Volte a mim e me diga. Irmãos, na matemática desse mundo, uma pessoa que tem 2 e entrega 1, perdeu 1. Mas na matemática de Hashem, quem tem 2 e entrega 1, terá 30, 60 e 100 por este 1 que foi entregue. É o que está escrito. Aquela viúva de Serepta, do profeta Eliarro, ela só tinha ingredientes para uma única refeição. E ela entregou essa refeição para o profeta Eliarro. E foi abençoada com a matemática da multiplicação de Hashem. Isso é uma chave. Um princípio no mundo espiritual com efeito no mundo físico. Você quer ser abençoado? Seja você um abençoador. Quando Hashem abençoar você, multiplicar sobre a sua vida, saiba consultá-lo para saber o que você deve fazer com a sua bênção, para que você continue multiplicando e não perca aquilo que foi confiado e entregue em suas mãos. Se você se levantar para cuidar de alguém, saiba que Hashem levantará outro alguém para cuidar de você. Mas se você consumir a sua semente, você poderá perder tudo. Princípio. Lei da multiplicação no mundo espiritual. Nessa semana, a Ruach HaKodesh nos disse sobre como nós temos aprendido a ter autonomia com as nossas vidas, vivendo e fazendo o que nós achamos que é o melhor a ser feito. E muitas vezes
acreditamos que vai dar certo. Isso tem conduzido muitas pessoas a perderem, inclusive as suas confianças no Senhor, porque elas tomam decisões, tomam ações que não deveriam sem consultar o Senhor, perdem o que não deveriam perder e questionam o Senhor: por que eu perdi? Essas ações têm levado muitas pessoas a perderem muitas coisas, inclusive a saúde. Aquela mulher viúva do aprendiz do profeta que estava sendo cobrada pela dívida do falecido marido, ao ver a multiplicação do azeite, ela foi consultar o profeta Elisha para saber o que ela deveria fazer. Para nós parece até evidente que ela vendesse aquele azeite. Mas lembre-se, era um tempo de dificuldade para toda a população daquela região, naquela época. Muita limitação financeira. As pessoas estavam endividadas e tentando viver de novos empréstimos. Qualquer semelhança com os nossos dias é só coincidência. Eu estou falando de pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem, irmãos. Eu acredito particularmente que não seria fácil ela vender aquele azeite no Mercado Livre daquela época. Precisamos ter uma palavra, um conselho com sabedoria para saber o que nós precisamos fazer em cada situação. Principalmente em momento de escassez. Sabendo que nós não podemos seguir o que as pessoas seguem nesse mundo. Não podemos. E por outro lado, nós não podemos errar. Então o que fazer? Só existe uma forma para fazermos isso: buscarmos o Senhor, saber o que fazer em cada situação e termos força para obedecer. Você entregaria a sua última refeição a uma pessoa estranha que aparecesse na porta da sua casa, como fez aquela viúva Eliarro? Para você meditar. Aquela viúva não era da terra de Israel. Uma das lâmpadas da Ruach HaKodesh é a do conselho. Yeshayahu, Isaías capítulo 11, versículo 2. O Espírito de Adonai repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor de Adonai. Mas a Ruach HaKodesh tem todas estas lâmpadas disponíveis para acender nos nossos espíritos. Eu sei que você, assim como eu, nós precisamos dessas lâmpadas acesas. E precisamos ter entendimento que a gente pode e deseja multiplicar o que nós temos nas nossas mãos hoje, agora. E sem o conselho de Hashem através da Ruach HaKodesh, nós poderemos perder tudo o que nos foi entregue. Com temor e tremor, eu digo isso a vocês, estamos entrando em um tempo extremamente difícil. Porque difícil já está há alguns anos, irmão. A coisa está ficando cada vez mais crítica.
E em cada decisão nós precisamos buscar o conselho do Senhor para não errarmos. O espaço para o erro, com consequências cada vez maiores, estão ficando menores. O espaço para o erro está ficando menor, com consequências maiores. Nós não podemos errar. Hoje tem pessoas tomando decisões erradas que não tem nem como voltar atrás. Se volte para Hashem através de Yeshua nesse momento, busque a presença do Senhor verdadeiramente. Será impossível, irmãos, vivermos sem essa direção. Em todas as equações que nós estamos envolvidos, em todas as situações que estão se apresentando diante de nós. Eu sei que Hashem tem para nós muito além das equações matemáticas, muito mais. Hashem tem plenitude de alegria e satisfação para a nossa vida, ainda aqui nessa terra. Como isso vai se dar? Nós não precisamos nos ocupar dessa questão. Só precisamos confiar. Entregar o nosso coração e confiar. Kefa Bet, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Que a graça e shalom seja de vocês plenamente, à medida que chegam ao pleno conhecimento de Hashem e de Yeshua, nosso Senhor. Tomemos a nossa posição correta diante de Hashem, em nome de Yeshua. Nós precisamos, agora, mais do que em qualquer outra época atrás. Senhor nosso Pai, te damos graça pelos teus ensinamentos. Nos ajude, Pai, a compreender, entender os teus propósitos para a nossa vida, teu desejo de multiplicar muitas coisas na nossa vida e até na vida de outras pessoas através da nossa vida. Nos ajude a avaliarmos o que nós temos na nossa mão, que o Senhor pode utilizar. Nos ajude a confiar em Ti, saber o que fazer, para que a gente não venha a perder absolutamente nada, Pai. Diante de tempos estranhos nessa terra, nos ajude, é o que eu lhe peço. Nos ajude a compreender a Tua matemática. Nos ajude a compreender, a entender a grandeza do Teu amor. Tudo aquilo que o Senhor deseja nos instruir a fazer. Nos ajude a conhecer verdadeiramente a Tua Torá, a caminhar por ela. Não só de ouvir falar, Pai, mas de termos na nossa vida esse padrão. A Tua Torá é um estilo de vida, Pai. Nos ajude a caminhar por essa proteção que o Senhor nos concedeu, tão importante, através do Mashiach Yeshua. Nos ajude a valorizarmos cada situação, cada questão, dando graças ao Senhor em tudo aquilo que temos, em tudo aquilo que acreditamos nos faltar, mas estejamos prontos e preparados para tudo aquilo que o Senhor deseja multiplicar na nossa vida. E eu lhe peço mais, Pai. Eu lhe peço mais. Nos ajude. Eu peço por mim. Me ajude a multiplicar o número de almas alcançado para o Mashiach a cada instante. E eu só posso fazer isso tendo da Tua direção, saber o que fazer, quando fazer, como fazer. Tem momento que nós precisamos avançar ao comando do nosso general. Tem momento que nós precisamos parar
Tem momento, Pai, que é necessário até recuar. Nos ajude a ouvir dos teus bons conselhos, dos conselhos do nosso general, que está à nossa frente, abrindo caminho, está nos guardando por todos os lados. E nos ajude, Pai, a tomar sempre uma decisão de seguir pelo caminho do alto, buscando do Senhor, buscando saber o que fazer em cada situação. Com desejo, Pai, de ajudar a outros a carregarem seus fardos, com desejo de entregar o que nós temos pela vida de outras pessoas, porque o Mashiach entregou tudo por nós. Tudo. O Mashiach, Pai. A água da vida no madeiro. As últimas palavras do Mashiach no madeiro foram: eu tenho sede. A água da vida não reteve nem para si. Nos ajude a entender a grandeza desse amor. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.